Olá, meus amigos. Chegamos aqui mais uma vez para o nosso estudo, que está tão interessante, Os Mensageiros, livro de André Luiz e Chico Xavier. Vamos hoje para o capítulo 12. A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino, quem tomava a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo, que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possa mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar. Noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômeno, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se em meu espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Que triste, hein, amigos? Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimavam enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas para mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois os espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acedia luzes para todos, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência,
impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Bela paciência ele tinha. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instante, repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter pranto de algum pequenino enfermo. Isso quando as coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês em que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me que alguns varejistas menos felizes, que me rogavam prazo, desculpas, proteção, nada me demovia. Porém, os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis, passavam os dias no escritório estudando as melhores maneiras de perseguir os clientes em atraso. Entre preocupações e observações, nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Complicado, né? Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo ao meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um momento, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo o singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meus sentimentos agarravam-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, rememoravam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me, igualmente, por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado? Vociferei, roguei, gritei, mas tive que suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda está revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrara ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudesse atender ao meu capricho individual. Olha só! A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservava ao seu descanso. Olha só, na hora de descanso dela, ela foi visitá-lo. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentasse o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa de sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático.
junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do Espiritismo junto a Jesus, nosso Mestre. Aqui, meus irmãos, a importância do Evangelho. Nós precisamos ter o Evangelho todos os dias em nossa mente. Todo dia ler uma passagem, todo dia pensar a respeito. Isso parece beatice, mas não é. Isso pode ser nossa tábua de salvação. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. É complicado. Vamos ver o que eu anotei aqui para comentar. Primeiro, Belarmino segue dizendo que tinha grande prazer nas oportunidades em que recebia infelizes para orientar, exaltando as culpas desses infelizes, em lugar de acolher e orientar para o futuro. Fazia o papel de autoridade, que tudo sabe e nada sente, sem empatia com os infelizes. O que aconteceu? Ele foi se encontrar na mesma situação, ou pior, do que aqueles que ele deveria atender. Porque aqueles que ele deveria ter atendido eram ignorantes. Ele, no entanto, tinha aprendido, tinha tido todas as oportunidades de entendimento e orientação. 2. São vários os relatos de Belarmino mostrando que ele pregava uma coisa e fazia exatamente o oposto. Isso possibilita que os espíritos que chegam para serem orientados questionem esse orientador, pois sabem dos comportamentos dele errado fora do centro espírita. Ilusão achar que você pode enganar. Eles acompanham as pessoas o tempo todo, sabem muito bem quem é quem. 3, apesar dos sofrimentos no umbral, ouvindo ele mesmo o que repetia aos que iam buscar esclarecimentos, ainda assim não entendeu os motivos de seu estado deplorável. Recorreu à veneranda, que o atendeu em momento em que ela poderia estar descansando. Então ouviu o que muitos de nós temos que ouvir: menos palavras e mais ação. O Evangelho, antes das lições decoradas, práticas em lugar de teóricas. Evangelho, Evangelho e Evangelho, antes das letras frias. Meus amigos, essa lição é para todos nós. Todos nós. Porque nós sabemos muito bem apontar o dedo aos outros. Mas precisamos olhar no nosso espelho interior, procurar nos corrigir. Quando for fazer uma recomendação a alguém, olhar se a gente não faz o mesmo erro. Não é fácil, todos sabemos. E, como eu havia dito, o Evangelho é nossa tábua de salvação. Um parágrafo que a gente leia, um parágrafo que a gente medite a respeito, uma oportunidade que a gente tenha, fazer associações para tentar fixar isso em nosso coração. Foi muito bom estar com vocês. Eu aguardo o comentário que vocês tiverem para fazer para a gente. Anotem nos comentários. Se possível, inscrevam-se no canal. Se possível, se manifestem positivo ou negativamente, como vocês acharem que deve, porque esses gestos fazem com que o canal seja visto por outras pessoas e mais pessoas podem ter acesso ao nosso estudo. Um abraço muito carinhoso. Até nosso próximo encontro.